gesto seu era de amor e paz. Ele trazia o coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores dos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. O certo de amor está aqui. Muito boa noite a todos e a todas. Estou vindo desse lado para evitar qualquer microfonia. Sejam bem-vindos a mais uma noite de luz, a mais uma noite de oração aqui na nossa casa. Já estamos aí nesse contexto de boas energias, boas vibrações da música. Um timbre parecido com o Maurício, mas não é o Maurício. Já vamos apresentar nosso cantante. Gostaria de começar com recados, por favor. Primeiro que a nossa casa desenvolve vários estudos ao longo da semana. Então, a gente sempre gostaria de convidá-los para que na terça-feira, às 8 horas, nós temos 3 grupos de estudo aqui. A gente tem grupo do
Livro dos Espíritos, a gente tem grupo que trabalha sobre mediunidade, a gente também tem um grupo que está fazendo um estudo sistematizado, né, da doutrina. Então, 3 possibilidades aí de acompanhamento, de exploração aí do que a doutrina espírita pode nos fornecer. Um outro recado é que nós estamos com as inscrições abertas do Espíritas em Ação. Espíritas em Ação é um evento de palestras e reunião fraterna aqui do Movimento Espírita de Matão, que ocorre lá na Sorema uma vez por ano, tradicionalmente organizado pela Rose. E é um evento fantástico porque nós recebemos alguns palestrantes de muita envergadura dentro do movimento, né? Ano passado nós tivemos a Anete, a mãe dela, e é aquele tipo de encontro, aquele tipo de palestra que a gente vai ficar o ano inteiro comentando. Então, realmente é uma perda, assim, não participar dessa festa do Movimento Espírita de Matão. Nós temos como as atrações desse ano a Deilson Salles, a Natasha Mechena, Andréa Cândido Reis, Pablo Barcelos, Quincas Veloso e Wellington de Mello. As inscrições são desde virtuais, pelo site do Simpla, então um cadastro lá, paga por Pix, etc. Só que tem uma taxazinha de inscrição, são R$15, mais a taxa de conveniência do site. Mas, para quem não quiser pagar a taxa de conveniência, também podemos fazer uma inscrição aqui pessoalmente, né? Então, a Fátima está cuidando desse cadastro, pode conversar aqui com o colaborador da casa. São R$15 para ajudar com os custos e também 1 quilo de alimento, 1 litro de leite para ajudar uma organização de assistência. Gostaríamos também de fazer em forma de prece uma mensagem mediúnica que nós recebemos ano passado aqui na nossa casa, compartilhando, né, esse fruto aí das reuniões mediúnicas com todos. A mensagem diz assim: somos criação divina destinada à perfeição. Carregamos dentro de nós o instinto do progresso. Mesmo não sabendo discernir corretamente os valores de tudo que nos rodeia, nosso desejo sempre é de que tudo seja melhor. Claro que, devido à nossa ignorância, atribuímos, na grande maioria das vezes, erroneamente o valor das coisas. Nos deslumbramos sempre com aquilo que nossos sentidos físicos percebem, e a eles damos o valor maior. Nos apegamos mais à materialidade, que é onde depositamos todas nossas esperanças de encontrarmos nossa felicidade. Não medimos esforços, nos dedicamos, nos empenhamos na conquista e, quando finalmente conseguimos, vemos que aquilo não foi suficiente. E assim partimos para novos objetivos, novos projetos, sempre nessa busca pelo preenchimento daquele vazio que assola a grande maioria da humanidade. E assim vemos a vida passar, e não vemos nosso desejo de ser feliz sendo realizado. O segredo é que nunca damos valor ao germe do amor que temos em nós. Não conseguimos perceber o quão maravilhoso é esse sentimento que nos impulsiona, que faz com que consigamos usufruir as mais belas emoções. Esse sentimento enobrece o nosso espírito, nos liberta, faz com que deixemos para trás o homem velho e nos transformamos em luzes a iluminar o nosso caminho e de todos aqueles que nos rodeiam. Nós pedimos muito ao Mestre Jesus que possa abençoar a nossa reunião de hoje e gostaria então de apresentar nosso palestrante Lucas Botós, que vem da cidade de Catanduva, para falar sobre o tema A Importância do Outro. Por favor, na casa é sua. Quer que fale nisso? Nesse? Pode falar, senhor. Você quer ficar com eles? Não, eu acho que porque esse aqui sai no todo, né? Acho que esse aqui sai em todos os... Acho que é melhor. Boa noite. Segura um pouquinho. Agora sim. Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Primeiro, falar da gratidão, né, de receber um convite
Muito obrigado de coração. Eu que apenas passo por Matão, né? Dificilmente a gente entra, né? A gente passa aqui na Washington Luiz e quase não entra. E hoje fico muito feliz de poder estar aqui, conversando com vocês, batendo um papo, né? Eu digo que não é uma palestra, né? É sempre um bate-papo, uma reflexão que a gente tem. Eu, em Catanduva, sou musicoterapeuta, trabalho em algumas instituições, entre elas a APAE de Catanduva, né? E essa reflexão surgiu justamente de um pedido da diretora da APAE de Catanduva, né? Ela chegou, disse assim: poxa, Lucas, você fala nas palestras, né, por aí afora, você poderia falar para a gente aqui na APAE, né? Mas é um problema sério, porque dentro de uma instituição existem pessoas que acreditam em várias coisas, não é? E você falar sobre espiritismo dentro de um lugar onde o credo varia muito é complicado. Às vezes a gente toca em coisas sensíveis, né? Em crenças. E aí eu falei: o que eu posso falar dentro de uma instituição com mais de 100 e poucas pessoas, que a gente possa falar de uma maneira tranquila, suave. E aí me veio a ideia, então, de falar sobre a importância do outro. E não sei vocês aqui, mas o que eu sinto, assim, é que nós estamos perdendo um pouco essa noção da importância do outro, né? Eu não sei se com a internet, não é? Se com essa tecnologia que muitas vezes nos aproxima, mas ao mesmo tempo nos distancia, não é assim? Porque às vezes a gente manda uma mensagem ao invés de ir na casa da pessoa, não é? E acontecem tantas coisas que podem nos fortalecer, mas esse tete a tete, esse carinho olho no olho, esse abraço, não sei como vocês enfrentaram a pandemia aqui, mas foi triste, não é? Lá a gente fez alguns estudos online, tudo, era muito bom. A gente não saía de casa, era confortável, mas a gente não se via e sentia muita falta, né? A minha família é de uma cidade bem pequena, chamada Embaúba. Não sei se vocês conhecem, acho que não. Mas é uma cidade muito pequenininha. E meu avô me contava que antigamente, por incrível que pareça, a sala era um sofá de frente para 2 poltronas. Olha que coisa doida. Quem imaginar isso? Mas por quê? Porque a sala era um lugar para se conversar. Algumas casas tinham sala de visita. Olha só que bacana, né? Depois, o tempo foi passando e meu avô me conta que veio o rádio. Aí o rádio já ocupou um lugarzinho no cantinho da sala para escutar as telenovelas, né? As radionovelas, as músicas que começavam a chegar. E depois veio a TV. Quando veio a TV, aí a sala mudou, né? Aí a gente colocou a TV no centro, fizemos um altar para ela, que a gente chama de rack, né? Enfeitamos esse altar, colocamos todos os móveis enfileirados e hoje ninguém olha um para a cara do outro. A gente sempre, se precisar falar, tem que inclinar a cabeça para poder conversar. Não é assim? E aí o que aconteceu? Para piorar a situação, veio o danado do celular. Então assim, às vezes, muitas casas também têm televisão nos quartos, mas se não tiver, todo integrante da casa tem um celular. E eu acho que não vai demorar muito para os bebês nascerem assim, ó. Um calo aqui, né? De tanto que a gente fica nesse bendito celular. Porque o celular você escolhe o que você quer ver, né? A hora que você quer ver, só que automaticamente você isola todo o resto da casa. Lá em casa a gente proibiu o celular na mesa.
aconselho vocês a fazerem o mesmo. Sentou para almoçar, jantar, tomar café, não pode pegar o celular. Porque senão a gente não tem um minuto em família. Isso é muito complicado, não é? E falando em família, antigamente também, nós gostávamos da visita. Sabiam disso? Muita gente aqui eu estou vendo que já passou a linha do meio de campo, né? Já tem mais passado do que futuro. Eu sou um deles, né? E é engraçado que quando eu faço as palestras eu reparo assim, é difícil ver um jovenzinho, é muito difícil, né? E até brinco com o pessoal, porque nós damos importância para coisas que é uma questão importantíssima, inclusive até uma vez, não sei se foi o Haroldo Dutra Dias ou se foi o Rossano Klinger que disse que nós obrigamos o nosso filho a estudar, certo? Às vezes ele está até meio doentinho, a gente fala, não, mas vai, toma uma dipirona, vai para a escola. A gente muitas vezes obriga o filho a fazer um exercício, um esporte. Quando possível, até uma outra língua, não é? Quando dá certo, um instrumento musical. Não é isso? Mas para vir no centro, para cuidar do espírito, que ele vai levar para sempre, a gente fala, se não quiser, tudo bem, não precisa. Vamos pensar nisso também. Mas voltando, nós antigamente gostávamos de receber visita, porque a visita, ela era novidade, não é? A gente gostava de receber, a gente fazia, né, um cafezinho ali e tal, recebia as visitas, normalmente tinha um bolinho para a gente já feito em casa, a gente servia para as visitas, né? Eu não sei aqui, mas em Catanduva isso está começando a ficar diferente. Hoje a gente não gosta mais de receber visitas. Não gosta mais. Uma vez um tio meu de São Paulo trouxe um micro-ondas, a gente não conhecia micro-ondas. E para judiar da gente, ele botou um ovo para cozinhar lá no micro-ondas. Aquilo começou a estourar tudo, a gente saiu correndo achando que ia explodir a casa. Mas hoje a gente não gosta. Por quê? Porque nós temos a nossa rotina. Ou rotina danada. Né? Então a gente tem o nosso horáriozinho de assistir a novelinha, o filminho. E hoje até nem tem o horário da novela, porque tem Netflix, tem outros lugares que a gente pode assistir a hora que quer, do jeito que quer, né? E quando a visita fala, vou na sua casa, parece que ela está marcando uma consulta no médico, não é assim? Ela fala assim, Lucas, eu vou na tua casa às 7h30 da quarta-feira, posso? Não é? Aí a gente fala, pode, né? A gente fica meio sem graça. Aí vai comunicar a esposa fala, eu não acredito, tem que fazer café, tem que ir no mercado, comprar as coisas, pelo amor de Deus, não é assim? É assim. E a esposa está aqui na frente concordando, porque é mesmo. E aí um dia eu comentando, né, fazendo essa reflexão, teve uma mulher que falou assim, ô Lucas, tem até simpatia para mandar a visita embora. Falei, jura que tem? Falei, tem. Vocês sabem qual que é a simpatia? Vocês sabem? A vassoura atrás da porta. Caramba, então essa simpatia deve dar certo, né? Porque todo mundo sabe. Então veja que interessante, hoje a gente quer mandar a visita embora de qualquer jeito, né? Por quê? Porque a gente está ficando dentro da nossa própria bolha, dentro do nosso egoísmo, né? E é muito bonito vir ao centro espírita, a casa espírita, porque aqui todo mundo fala muito baixinho, muito educado, muito solene, né? Meu irmão, que bom que você veio, por favor, pega essa mensagem, leia com carinho, olha que delícia. A hora que chega em casa, já chega gritando com a mulher, né? Ou a mulher já fica brava com o marido, que largou a toalha molhada em cima da cama. Então, ser espírita é ser espírita em qualquer lugar. No trabalho, em casa, na rua, dentro do centro espírita. Não é? E aí eu estava fazendo, lógico que eu não falei isso lá na APAI, né? Mas eu estava fazendo essa palestra, e aí eu pensei assim, quem sou eu afinal de contas? Se a gente precisa tanto do outro, vamos olhar para dentro, vamos ver quem somos nós. E aí eu me deparei com esse texto, não é? Com esse questionário, e vou fazendo uma pergunta a vocês. Se eu chegar e falar,
das minhas características principais, meu nome completo, meu endereço, meu signo, quais são os meus hábitos, né? Meus dados pessoais, meus objetivos de vida, as minhas habilidades, tarará, tarará, tarará. Vocês me conhecem perfeitamente? Não conhecem. Eu posso ficar 5 horas falando quem sou eu aqui, e ao sair vocês não me conhecerão. E aí, eu me deparei com esse texto maravilhoso de uma professora chamada Elisângela de Ávila Queluz, que ela diz o seguinte, olha que interessante. Quem sou eu? Sou a soma de tudo que vivi, sou um pouquinho da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, irmãos, tios, sobrinhos e primos. Eu sou os amigos que conquistei, sou os livros que li, sou um pouquinho de todos. Sou os lugares que por aí andei. Sou muito dos alunos que ensinei, porque ela era professora. Sou muito das pessoas que conquistei. Sou os valores que aprendi, sou o amor de Deus que habita em mim. Sou as histórias que vivi, sou um pouco das crianças que ensinei, sou um pouco das crianças com as quais aprendi. Sou pedagoga por amar essa profissão, mas sou uma eterna aprendiz. Caramba, que coisa linda! O que ela nos diz nas entrelinhas? Você é as experiências que você teve do berço ao túmulo. Isso eu disse na PAI. Para vocês eu digo, nós somos as experiências da nossa primeira encarnação até agora. E se alguém disser para vocês, você está velho, você fala assim, não. Eu sou versão Lucas 2026, atualizadíssimo. Não é? Por quê? Porque ontem eu não vivi as experiências que eu vivi hoje, portanto, a gente não atualiza o Windows, a gente se atualiza também. A gente sabe mais hoje do que ontem e menos hoje do que amanhã. Então nós somos, não sei se dá para enxergar, uma enorme colcha de retalhos. Então as pessoas com as quais a gente viveu, com as quais a gente teve contato, todas elas deixaram uma sementinha dentro de nós. Por menor que seja, mas deixaram. Então nós somos uma grande colcha de retalhos. E aí, quando eu estava pensando nessa palestra, eu falei assim, poxa, se nós somos uma sementinha de cada um que passou, ninguém se faz sozinho. Olha só que interessante. Para vir ao mundo, você precisou de um pai e de uma mãe, certo? 2 pessoas para você nascer. Aí se você for olhar para trás, sua mãe precisou de 2, seu pai de 2, são 4. E vai numa progressão aritmética até a nossa árvore genealógica perder de vista quantas pessoas precisaram encarnar aqui para que a gente possa estar aqui hoje. Para ter o nome, a gente precisou que alguém desse o nome para a gente, né? A gente não escolheu o próprio nome. Para nascer, nós precisamos do médico, de uma enfermeira, de uma parteira, né? Do SAMU, se foi uma emergência, mas precisamos de alguém, né? Para se alimentar, vestir, para tomar banho, estudar, precisamos de outras pessoas. Com certeza a gente não consegue nada disso sozinho. Para rezar, orar, ter religiosidade. Nós estamos aqui hoje, debaixo deste teto, porque teve pessoas que vieram antes e construíram esse ambiente. Para ganhar dinheiro, para ter necessidades materiais, ou a gente está trabalhando para alguém ou alguém está trabalhando para a gente. Sempre assim, não é? Sempre assim. E a palestra não está boa, o pessoal falou, vamos cortar. Para a gente passear, para a gente se divertir, a gente precisa do outro. Quando vocês vão viajar, estão de férias, tem gente que está trabalhando lá e está te servindo, não está? Para ter carinho, afeto, amor, atenção, compreensão, isso nem se fala. Nós só conseguimos desenvolver os nossos sentimentos se tiver outra pessoa.
Para ser pai ou mãe, nós precisamos de um filho, né? Hoje em dia tem até pai e mãe de pet, não tem problema, né? Pode desenvolver também um carinho pelo animal. Na velhice, e agora a gente volta a falar da gente, né? Vamos precisar, viu, meus amigos? Sei que tá fortão aí, tá firme, vamos precisar. Vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais andar sozinho, tomar banho sozinho, comer sozinho, ir nos lugares sozinho. Minha sogra mora comigo, teve um problema no ciático, viramos Uber. Ela não conseguia dirigir, porque não conseguia movimentar a perna. A gente vira Uber, vai levando para os lugares, né? E acho bonito isso, porque assim, num primeiro momento, nós somos cuidados quando nascemos, né? E depois chega a nossa hora de retribuir. É bacana isso. E é interessante, uma vez escutando o padre Fábio Marcelo, ele disse assim: eu gostaria que alguém me amasse desinteressadamente, a ponto de chegar todo dia de manhã e me colocar no sol. Olha que bonito isso. Porque o amor na velhice é meio desinteressado, porque aquela pessoa deixa de fazer coisas e passa a dar trabalho. Só que aí ele lembra o seguinte, falou, mas eu gostaria que pessoas me amassem tanto para depois se lembrar de me tirar do sol, né? Porque se é um dia que faz 38 graus, imagina, né? Ainda põe um cobertorzinho no colo, assim, para ficar bem gostoso. E no funeral? Precisamos. Quando a gente desencarna, automaticamente o nosso corpo fica onde está. Se não tiver alguém que nos pegue e nos leve, a gente fica lá. E não é bom, viu? Não é bom. Essa carapaça pesada aqui, após alguns dias, ela começa a definhar. E a gente precisa que alguém nos leve, nos prepare, não é? E o mais importante, que quando eu era jovem eu não dava muito valor, nos velar. Eu dizia assim, já morreu, ele não vai ver quem foi, quem não foi? Para que fazer o velório? Mas acima de qualquer crença, o velório serve para as pessoas que ficaram. Esse final de semana a gente teve o tio da minha esposa que desencarnou. E quando eu fui abraçar a esposa dele, ela falou, eu tinha certeza que você viria. Olha só. Então, o velório funciona para que a gente possa amparar as pessoas que ficaram, não é? E de certa forma dizer para aquele que partiu, eu estou aqui por você também, não é? Mas Lucas, lidar com pessoas é complicado. A gente se frustra, a gente se magoa, a gente se entristece. A gente toma cada chapéu que você não acredita. Que bom, né? Sinal que você está no planeta certo. Não é? Mas por que a gente se magoa e se frustra tanto com nossos relacionamentos? Por que a gente vê o lobo, mas enxerga o cordeiro? Porque nós fazemos a famosa projeção. Isso em psicologia quer dizer o seguinte, nós, quando queremos ter um relacionamento com alguém, quando esse alguém nos interessa, nós mostramos o nosso melhor lado. E o pior, nós enxergamos apenas o que o nosso ego deseja enxergar. E o que é a desilusão? Chico já dizia, desilusão é a visita da verdade. Mas a gente não gosta da verdade. A gente quer que o outro seja exatamente como a gente quer, para que fique confortável para nós. Por isso que existem tantos problemas, né? Racismo, misoginia, porque nós queremos que a pessoa torça para o time que a gente quer, escolha o partido político que a gente acha melhor, não é assim? Tenha educação para conosco, do jeito que nós acreditamos ser o certo. Mas eu vou contar um segredo para vocês, que outro dia assistindo uma psicopedagoga falando, e ela falou uma coisa muito profunda. Ela disse assim, você já parou para pensar que talvez você seja o vilão na vida de alguém?
e não saiba disso? Porque muitas vezes nós não sabemos o quanto nós afetamos aqueles que nos circundam à marcha. A gente só sabe do quanto somos afetados. É a famosa trave no nosso olho e o cisco no olho do outro. A gente não sabe o quanto a gente magoa, a gente entristece o outro que está do nosso lado. Mas a gente é perito em detectar quando o outro é orgulhoso, arrogante, malcriado, desrespeitoso, aí a gente é craque, né? O que vocês enxergam aí? Num primeiro momento, alguém vai achar que é um crânio. Num segundo momento, você pode achar que é uma mulher que está com a cabeça entre as pernas, abraçando a nuca. Não é isso? Esse é o nosso problema. Se eu passo rápido, quem achou que era uma coisa vai discutir com a outra e tentar convencer que a outra está errada. E a gente gasta tempo e energia para tentar convencer o outro do que é melhor, que nós temos a razão. Que nem a história do burro e do tigre, que o burro chegou para o tigre e falou: nossa, que grama azul bonita. Ele falou: mas não é azul, é verde, não está vendo que é verde? Você conhece essa história? E aí o tigre fica muito bravo e vai falar com o leão. O leão, a grama é verde ou azul? O leão fala: é azul. Aí o burro sai pulando feliz. Fala: e você vai ficar de castigo aqui. Porque quando você discute com alguém tentando provar que o outro está errado, você está deixando de ser sábio. Então fica aqui para pensar. Sabe o cantinho do castigo? Fica aqui mais um pouquinho para você pensar nisso. E a gente faz isso na nossa vida. A gente quer que o outro pense como nós. Sabe aquela história do 9 e do 6? Quem está de lá enxerga 6, quem está daqui enxerga 9 e fica nessa briga. E aí vem Chico e nos diz uma frase maravilhosa que resume quase tudo que eu falei aqui, porque não sei se vocês sabem, mas espíritos evoluídos têm o dom da síntese, né? Por isso que eu preciso de 1 hora para ficar falando para vocês aqui. Mas Chico vem e diz o seguinte, olha que bonito: nunca prejudicarás a ninguém sem prejudicar-te, e nunca beneficiarás a essa ou aquela pessoa sem beneficiar-te a ti mesmo. Olha que legal. Através das nossas ações sobre os outros, traçamos os nossos próprios caminhos. Ou seja, o que você faz, as suas ações para com os outros, refletem quem você é no teu íntimo. Sabe aquelas pessoas que chegam na casa espírita assim, aí tem o dirigente e fala: oi, tudo bem, muito prazer. Aí tem alguém colocando a aguinha lá, nem olha para a cara da pessoa. Suas ações refletem quem você é, né? E aí, quando você começa a trabalhar a sua relação com o outro, você começa a desenvolver esta lista, porque é através do outro que a gente se aperfeiçoa. Uma vez um primo meu disse assim: estou tão cansado que o meu desejo era morar no alto de uma montanha, criar umas vaquinhas, umas galinhas, plantar uma horta e viver lá sem olhar para a cara de ninguém. Eu falei: olha, talvez você possa alcançar a tranquilidade, mas a evolução, eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Porque você não vai ter que perdoar a galinha, vai? Você não vai ser magoado pela tua vaca e vai precisar trabalhar isso. Então são coisas que nós precisamos do outro: perdão, empatia, paciência, cuidado, solidariedade, ética, verdade, gratidão, respeito, humildade, companheirismo, amizade. É apenas com o outro que a gente consegue desenvolver. E se a gente conseguir chegar ao máximo do desenvolvimento de tudo isso aqui da lista, nós vamos chegar ao amor que Jesus nos ensinou. Eu coloquei só um pouquinho da lista, porque a lista é bem maior, né? Poxa, Lucas, é difícil. É pra caramba, muito difícil.
Faz mais de 2000 anos que Jesus nos ensinou e a gente está mais perdido que cego em tiroteio? Ou não? Estamos no caminho, estamos estudando, estamos tentando, né? Um dia eu escutei uma palestra, a moça falou assim, que é muito, muito legal, ela disse assim, Deus perdoa? Aí todo mundo, perdoa. Ela, não, Deus não perdoa porque Ele nem se ofende, Ele sabe da nossa condição. Então a gente não deve nem se magoar. Eu falei, vixe Maria, tá difícil, hein? Nem se magoar. Se alguém nos fecha no trânsito, a gente já fica bravo, já até xinga. Tem uma história do Haroldo Dutra Dias, que ele estava no trânsito, ele foi entrar na vaga da escola do filho dele, e o rapaz veio e entrou na frente dele. Ele parou do lado e foi baixando o vidro. O filho dele estava atrás e falou assim, ô pai, e se ele te segue no Instagram e escuta tuas palestras? Aí ele subiu o vidro de volta e falou, não, tem razão. Vamos ponderar, né? Porque é muito fácil estar aqui e falar. O difícil é utilizar tudo isso daqui lá fora, né? E não é porque eu estou aqui não, que eu não passo uns perrengues danados, né? A gente sabe que é errado, mas na hora os instintos vêm e a gente quase não consegue controlar, né? Mas a gente está no caminho. Qual é o segredo? Então Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. O que a doutrina espírita fala? Conhece-te a ti mesmo, eu falei lá na palestra lá da PAI. Mas aqui dentro da casa espírita a gente faz o quê? Reforma íntima. A reforma íntima é o único meio capaz de nos aperfeiçoar. Porque ela traz as suas sombras para a luz. Sabe? Porque a gente olha um defeito nosso e fala, ah não, né? Às vezes a esposa fala assim, nossa, mas você está chato, você está implicante, o que eu falo? Você que está implicando comigo. Eu sou quase perfeito. Mas os nossos familiares são os que mais nos conhecem. Tem gente chata que pega no pé? Tem. Mas toda vez que a gente receber um puxãozinho de orelha, vamos analisar, vamos olhar. Será que tem razão? Ou será que é só implicância? Às vezes é só implicância. Mas às vezes tem um fundo de verdade que a gente precisa melhorar. Porque a gente só consegue nos consertarmos quando a gente identifica onde está o problema. Se aparecer uma goteira aqui no meio do salão, se alguém não tiver a boa vontade de subir, descobrir onde que está a telha quebrada, adianta passar pano? Adianta secar? Não. Quando chover, vai molhar de novo. Então, quando você fala assim, eu já tenho bastante paciência, está tranquilo. Eu perdoo com facilidade. Eu não me enraiveço quase, eu sou tão tranquilo. Você está dizendo para si, não precisa trabalhar isso, está tudo tranquilo, pode seguir. Agora, quando você fala assim, às vezes eu cometo algumas coisas que eu não deveria cometer. É a sua desconstrução para a construção do homem de bem, né? E aí, para finalizar, essa música é uma música muito bonita. Vocês devem conhecer. Chama-se Tocando em Frente, do Almir Sater e do Renato Teixeira. Essa música é uma aula de reforma íntima. Às vezes a gente escuta no carro, escuta, né, meio assim, e não percebe a letra. O Almir Sater, numa entrevista com a Inesita Barroso, quem já viu a Inesita Barroso? Vocês estão vendo, gente? Aí. Vocês já fizeram prova de mimeógrafo, já aprenderam datilografia, não tem jeito, a gente faz as perguntas, vocês fazem assim, a gente confirma. E no programa da Inesita Barroso, a saudosa Inesita, ele só não usa a palavra psicografada, mas ele disse assim, nós chegamos na casa do Renato, peguei o violão, fiz uns acordes, peguei a caneta, escrevi um negócio, quando eu vi, estava pronto. Cantamos a música, ele disse assim, essa já existe, essa música. Se não existe a música, a melodia já existe. Porque estava pronta. E não estava. Era inédita. Quando ele chegou em casa, a esposa falou, nossa, mas você voltou rápido, o que você fez lá? Tomei um café e fiz uma música. Mentira. Verdade. Então toca. Ele tocou e a esposa disse,
uma das mais bonitas que vocês já fizeram. A espiritualidade. Então ele diz assim: ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje em dia, não adianta você ficar chorando. Não adianta mais você. A gente já amadureceu. O choro só servia bastante quando a gente era bem pequenininho e estava com fome. Hoje não adianta mais. O sorriso nos lábios atrai muito mais coisas boas do que o choro e a lamentação. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Quanto mais a gente admite que não sabe, mais a gente fica aberto para aprender mais. É aquela história. Eu sou muito paciente, você não vai aprender mais sobre paciência. Agora, quando você fala, eu não sei nada, eu quero aprender, cada encontro é uma aula. Cada dia é uma faculdade que a gente faz, né? Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Vou contar outro segredo para vocês. A vida tem seu próprio andamento. Não é a tua pressa, o teu desespero que vai mudar o andamento da vida. Eu falo isso de andamento como músico. Porque se a vida está assim, é um ritmo. Não adianta você gritar. Não vai adiantar. Você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. As coisas não acontecem no teu tempo. Acontecem no tempo de Deus. E por que tanta gente está com ansiedade e depressão? O que é ansiedade? É o desespero, é a dor pelo futuro. Não é isso? E a depressão é a dor pelo passado. Agora, quando você quer que a vida tenha o ritmo que você deseja imprimir, você fica ansioso. E tudo agora, né, aponta para o imediatismo, não é assim? Tudo agora aponta para o imediatismo. Então, a gente tem que refletir sobre isso para que a gente não machuque o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o nosso emocional. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu vou, estrada eu sou. O que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Não pensem vocês que aquela velha frase, quando eu me aposentar, eu vou fazer tanta coisa. Não vai, viu? Não vai. Não vai porque eu pensava assim, não me aposentei, mas eu estou sentindo que não vou fazer. Porque quando você é jovem, você tem vontade, tem tempo, mas não tem din-din. Depois você fica mais maduro, aí você tem din-din, tem vontade, mas não tem mais tempo. E aí quando você fica mais velho, você tem din-din até, às vezes consegue guardar um pouquinho. Tem tempo também, mas já não tem mais vontade nenhuma. Façam agora os seus desejos. Logo, ninguém vai chegar e pedir demissão e sair para o mundo, não é isso. Mas essa coisa de, quando eu fizer, quando acontecer, né? Quando eu receber um aumento, quando meu chefe me valorizar, esqueçam. A gente passa a maior parte da nossa vida correndo atrás de uma cenoura. E toda vez que você se aproxima, ela vai um pouquinho mais adiante. Nós nunca estamos satisfeitos quando a gente só pensa no materialismo. Parem para pensar. Você compra o carro que você ama. Nossa, juntei dinheiro agora, vou vender o meu, fiz um financiamento de 78 parcelas. Daqui 2 anos, já tem 3 carros mais novos que o seu, do mesmo modelo, só mais novo. Aí você olha e fala, nossa, o farol mudou, a grade da frente mudou, o pneu está mais largo, nossa, esse meu aqui não serve. É lógico, é o imediatismo que o mundo quer te colocar. A moda vai e volta para que a gente possa, né,
para que a gente possa consumir. Celular lança um a cada ano, todo ano lança um novo, para quê? Para que o teu fique defasado. Aí você olha, que quando você compra um celular novo, não sei se vocês já perceberam, você chega no restaurante com a turma, você pega o celular e põe na mesa. Passa 2 anos, você chega assim, você olha para a mesa e fala, vixe, deixa o meu no bolso aqui, ninguém pode ver, porque senão, né, já desatualizou. Olha que interessante. E aqui vem o puxão de orelha, que essa música é uma palestra, né? É o puxãozinho de orelha, diz assim, ó, todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e o outro vai embora. Se existe uma certeza, é que vamos desencarnar. Essa é a maior certeza da vida. E a gente sempre acha que está longe, vai acontecer, né? Nesse velório que eu fui, do tio da minha esposa, até comentei com ela, a gente vai passando e vai olhando as plaquinhas. Quando eu era mais novo, a gente olhava e falava, nossa, isso aí morreu, olha, faz tempo, hein? Olha aqui, meu Deus. Hoje eu passo, é tudo gente igual eu já. Está tudo a mesma data de nascimento, né? 2021, já está falecendo já. Aí você fala, meu Deus do céu, já chama a senha da gente, né? E agora, a maior verdade. Cada um de nós compõe a sua história. E cada ser em si tem o dom de ser capaz de ser feliz. Não coloque as rédeas da tua vida na mão de outra pessoa. A responsabilidade da tua evolução é tua, só sua. A do outro é do outro, a gente pode ajudar. Mas quem não quer ser ajudado, você pode fazer o que for, não adianta. Então você dá uma dica, você fala um negócio, mas sabe, a pessoa quando não quer, não adianta. Quando você vai no psicólogo, ou no psicanalista, se você sentar e falar assim, eu não queria vir, mas foi fulano que mandou eu vir, ele fala, então por favor, se retire, porque não tem tratamento. E a evolução é assim, você só evolui no que você acha necessário. E quando você acha necessário? Pela dor, infelizmente. Né? Porque no sucesso a gente acha que nós somos bons, né? Nossa, tô bom pra caramba, tô ganhando bem, tô sendo valorizado. Aí Deus e a espiritualidade não tem nada a ver com a história. Mas quando acontece alguma coisa ruim, aí Deus esqueceu, né? Colei chiclete na cruz, gritei Barrabás. Percebem? Vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais, disse Jesus. Se ele disse isso, ele não mentiu, né? Potencialidades, todos nós temos. Vamos cantar essa canção então? Vocês sabem, né? Aí vocês me ajudam também, porque já falei bastante, a voz já está cansada. Porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir,
é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou trocando giz, pela longa estrada eu vou. Estado sul, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser de si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Que a gente possa entender a importância do outro, que a gente possa entender a nossa importância, que a gente se lembre sempre, né, que nós somos um espírito eterno, permanente, né? Estamos aqui só de passagem. Muitas vezes a gente inverte, né? A gente acha que vai viver para sempre nesse corpo, dá valor às coisas que não precisa e se esquece de nós mesmos e dos outros. Muito obrigado pela atenção. Gostaria de agradecer ao Lucas, em nome de toda a casa, desse tema tão importante, da importância do outro nas nossas vidas, trazido de uma maneira tão simpática e através da musicoterapia que acaba nos trazendo tão bons sentimentos, tão boas harmonias. Agradecidos. Obrigado. Muito obrigado. Nós vamos nos direcionando à próxima etapa, a conclusão dos nossos trabalhos de hoje. Lembramos mais uma vez das inscrições do Espíritas em Ação, para que a gente já possa adiantar e organizar isso do evento, pedindo para que a equipe de passistas também já possa preparar o ambiente e que possamos concluir com a nossa prece final. Então, aqueles que puderem me acompanhar, que nós possamos refletir, colocar em nossa tela mental a figura do Mestre Jesus, nos oferecendo um abraço, nos olhando com compaixão, depositando as mãos em nossas cabeças, dispondo bênçãos, muita paz, muita luz. Em total agradecimento que aqui estamos, pela oportunidade fraterna de poder vivenciar seu Evangelho, de poder refletir sobre as nossas vidas, sobre as nossas missões, sobre aquilo tudo que nos compete na seara evolutiva. Que possamos pedir a Deus a permissão para levar daqui, deste ambiente preparado,
em nossos corações, todas essas boas energias, possamos levá-las para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, projetando através da terapia da prece a todos os seres que amamos, aqueles que já desencarnaram, e também, por que não, aos nossos desafetos, a todos aqueles que ainda temos pendências, rogando a Deus o desenvolvimento do perdão para si e para o próximo. Que possamos mentalizar aqueles lugares onde o Evangelho de Jesus se faça mais necessário, possamos abençoar a cabeça de todos os tomadores de decisão do mundo, pedindo que essa palavra do Evangelho possa atingir a todos os corações e cada vez mais o homem se comporte de uma maneira fraterna e direcione o progresso do mundo. E que, uma vez convocados, dentro das nossas competências, no nosso campo de ação, possamos servir nessa série de trabalho com as nossas mãos, com os nossos olhares, com os nossos pensamentos, sempre tendo a certeza de que ao nosso lado se encontra o Mestre Jesus, torcendo pela nossa vitória, iluminando os nossos caminhos, nos enchendo com muita força, muita paz, nos abraçando e abençoando, hoje e sempre. Que assim seja. Semana que vem nós temos o nosso querido amigo Tato Savi, que vem lá de Bauru, então fica esse convite, então que a gente possa direcionar o passe. Uma boa noite a todos. Número de 1 a 35, por favor. Número 25, está no salão? Já vou dar um livro aí do Cássio Carrara, do senhor. Boa noite.